Lado elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Os meus pais só viriam para o Rio no final do ano, mas eu vim no meio do ano para tentar uma faculdade, e por isso eu vim mais cedo. O apartamento era excelente e bastante grande. Ficava na Tijuca. Os móveis tinham ficado na casa da minha avó, que era bem espaçosa. Tinham ficado lá por 3 anos, porque o meu pai havia ido para os Estados Unidos a trabalho. E todos nós fomos com ele. A minha irmã de 18 anos, a minha mãe e eu, que na época tinha 19 anos. O meu pai estava em uma situação financeira muito boa, o que fez com que ele pudesse comprar este apartamento. Então ele veio para o Brasil somente para fechar negócio. E depois ele voltou para os Estados Unidos. Quando eu vim, os móveis que estavam na minha avó já estavam no apartamento. Porém, estava tudo bagunçado e muito cheio de caixas. A mudança foi feita por intermédio dos meus tios. Eu ainda estava me habituando com o apartamento, e era fabuloso o tamanho dele. Mas foi quando, em uma das noites, estava eu deitado no escuro. Nesta época, ainda morava sozinho. E logo comecei a ouvir o barulho de vozes ao longe. Fiquei tentando prestar atenção naquilo. E o que mais me intrigou é que parecia que as vozes vinham do próprio apartamento. Fiquei mais um tempo alerta, até que resolvi levantar e ver de onde vinham aquelas vozes. Ainda no escuro, caminhei até o imenso corredor, e as vozes pareciam agora mais fortes. Então, eu liguei a luz do corredor. Imediatamente, aquelas vozes pararam. Fui em frente e tentei ver de onde vinham. Porém, o barulho logo cessou e não havia mais som nenhum. Então, muito intrigado com aquilo, eu fui dormir novamente. Alguns dias depois, ocorreu a mesma coisa das vozes. E novamente eu fui até o corredor. Porém, desta vez, as vozes pareciam mais fortes. Fui caminhando no escuro, mas quando acendi a luz do corredor, tudo ficou em silêncio novamente. E isso tudo ocorreu novamente na noite seguinte. Mas desta vez, eu tive o cuidado de não acender as luzes. E fui seguindo o som. E as vozes ficaram cada vez mais fortes, até chegar no primeiro quarto. Eu, a essa altura, nem respirava de tanto nervoso e curiosidade. Eu estava escorado no outro lado da parede do corredor. E na penumbra do apartamento, eu pude ver 2 sombras se mexendo no quarto. Pude ver isso porque, embora todo o apartamento estivesse escuro, uma luz que vinha de fora do apartamento atravessava as frestas da janela. Portanto, dava para distinguir as 2 sombras dentro do quarto que continuavam a falar. Não conseguia entender
o que aquilo falavam, mas dava para distinguir uma voz feminina e a outra masculina, pois o tom era bem mais grave. Aquilo fez o meu coração bater a 1000 por hora. E quando tentei virar para fazer o caminho inverso para o meu quarto, eu estalei o osso da perna ao tentar virar de volta. Foi aquele estalo de osso justamente quando você não quer ser notado ou fazer qualquer barulho. Aquilo fez o meu estômago gelar, pois sabia que havia sido notado porque as vozes pararam imediatamente. Fui para o meu quarto atordoado, tranquei o quarto e só saí dali com o dia claro. Mas ainda estava na dúvida se aquilo era algo sobrenatural ou apenas um sonho. Sei lá. Bem, eu não queria falar com os meus tios sobre isso e nem com ninguém. Passei a dormir com a luz do corredor ligada. E algumas noites depois, eu vi uma sombra que refletia uma parte da parede do meu quarto. E essa sombra vinha projetada pela luz do corredor e tinha forma humana. O meu quarto era o último. Fiquei olhando aquilo e às vezes a sombra se mexia e outras vezes ficava parado. Eu, que era ateu, até rezar eu rezei. E depois de um tempo, aquela sombra não estava mais lá. Mas nas noites que se seguiram, eu ouvia vozes, barulhos de assobio, choro de criança e tosse. E um dia, eu estava com um colega de infância no meu quarto, jogando truco. E depois da primeira garrafa de cerveja, pedi para ele ir pegar outra garrafa para a gente. Alguns segundos depois, eu ouvi alguém gritando. E quase em seguida, o meu amigo entrou com os olhos arregalados, dizendo que tinha visto uma velha que sumiu em seguida, diante dos seus olhos. Ele estava muito afobado. Então eu disse para se acalmar. E quando estava mais calmo, ele me contou que foi pegar cerveja na geladeira e que depois de cruzar todo o corredor e entrar na sala, ele ouviu um barulho de roupa roçando e passos rápidos. E então ele olhou para trás e em seguida ele viu uma velha de vestido escuro segurando uma vela. E ela estava vindo atrás dele. E quando estava chegando nele, ela simplesmente sumiu, fazendo com que ele largasse a garrafa e gritasse. E em seguida corresse para o quarto. Realmente, daí em diante, eu não tinha mais dúvidas de que algo muito esquisito ocorria no apartamento. Falei para ele que já havia percebido algumas coisas estranhas. Eram barulhos, assobios, tosse, risadas de criança, palmas, pancadas na porta, vultos, vozes, choro e muitas outras coisas. Porém, não havia visto nada tão claramente como ele viu. A minha irmã e a minha mãe, que estavam viajando, logo chegaram de viagem. Porém, preferi não comentar nada com elas. Não queria assustá-las. Mas por outro lado, queria ver se elas percebiam alguma coisa de anormal. E após 2 noites, a minha irmã veio para o meu quarto, dizendo que estava ouvindo barulhos estranhos e alguém tossindo. Então ela perguntou se era eu. Disse a ela que não. E em seguida, ouvimos um assobio comprido vindo de longe. Daí, eu disse a ela que algumas coisas esquisitas vinham acontecendo naquele apartamento. Naquela noite,
A minha irmã preferiu dormir em uma cama de rodinhas que ficava embaixo da minha. Eu não fiz mais alardes e deixei a coisa correr tranquilamente. Alguns dias depois, a minha mãe estava em seu quarto e o abajur que ficava em cima do criado mudo caiu em suas costas, sem mais nem menos, quando ela estava deitada de bruços. O abajur de vidro espatifou todinho, mas a minha mãe não teve sequer um corte. E quando a minha mãe comentou esse fato com nós, decidimos contar a ela tudo o que estava acontecendo. Em uma das noites, a minha irmã acordou por volta das 3 da madrugada. Ela estava deitada no chão, ao lado de sua cama. Ela, sem entender como foi parar ali, se levantou rapidamente para acender a luz, mas foi impedida por uma mão que saía debaixo da sua cama. Segundo ela conta, eram várias mãos. Uma segurava a sua perna e a outra se esticou e tapou a sua boca, puxando assim a minha irmã para debaixo da cama. No dia seguinte, ela acordou lá, embaixo da cama, sem entender nada. Daí em diante, não houve outro jeito dela dormir sozinha. Então, ela ficou dormindo no meu quarto, na cama de baixo. Nós estávamos conversando, já deitados, logo depois de chegar de um aniversário de um amigo nosso. Então uma sombra apareceu no corredor e logo ficou ali parada. Aquela sombra se fazia pela luz projetada na parede do meu quarto que entrava pelas frestas da janela. Então aquilo começou a se mexer. Parou um tempo e depois se mexeu. Quando aquela sombra percebeu que estávamos observando, aquilo deu uma risada macabra e correu para debaixo da cama, sumindo em seguida. Eu e a minha irmã nos entreolhamos, sem entender nada do que estava acontecendo. Certa vez, a minha mãe estava sozinha em casa. Então, ela foi tomar banho. E após o banho, quando abriu o armarinho do banheiro, para sua surpresa, dentro do armarinho havia a cabeça de um velho. Segundo ela conta, aquele velho estava com algodões na boca e nos ouvidos. E antes que ela pudesse gritar, aquela cabeça daquele velho abriu os olhos, olhando diretamente para ela. A minha mãe se assustou tanto que saiu correndo pelo condomínio até o prédio vizinho, aonde morava uma amiga. E ela ficou lá até a hora que chegamos em casa. Neste condomínio que morávamos, era um apartamento por prédio, sendo assim de 2 andares. A faxineira, que ia 2 vezes por semana para arrumar a nossa casa, ela dizia que não gostava de lá, pois certa vez, quando não havia ninguém em casa, alguma coisa agarrou a cintura dela por trás, enquanto ela estava no fogão. E todas as vozes que eu escutava no apartamento, a empregada também passou a ouvi-las. Eu trabalhava em uma empresa de marketing. A minha irmã fazia faculdade. E a minha mãe era diretora dessa empresa que eu trabalhava. Então, chegávamos à noite praticamente juntos. E nesse dia, encontramos a casa toda aberta, com todas as luzes acesas. E não havia nem sinal da empregada. A minha mãe tentou contato com ela pelo celular, porém, ela não atendia o telefone. No outro dia, ela ligou e disse que nunca mais colocaria o pé ali.
pois quando estava limpando o armário, ela viu uma sombra passar pelo corredor. Aquela sombra veio pelas paredes em sua direção. Em seguida, aquela silhueta negra saiu da parede e tomou uma forma física. E quando ela tentou gritar, aquela coisa lhe acertou um soco no rosto, fazendo assim ela cair desmaiada. Alguns minutos depois, ela acordou sendo arrastada para debaixo da cama do quarto da minha irmã. Ela estava sendo arrastada por várias mãos que saíam debaixo da cama, porém eram mãos totalmente negras. Por sorte, ela conseguiu se soltar e saiu correndo do apartamento, assim deixando todas as luzes acesas e a porta aberta. E nunca mais ela voltou ali novamente. O dinheiro do seu pagamento a minha mãe teve que depositar em sua conta, pois ela se recusou a ir até mesmo para receber. O meu tio e a minha tia, certa vez, vieram passar o domingo com a gente, e todos nós estávamos jogando xadrez. E eles, que não acreditavam em nada, além do que pudesse ver ou sentir, passaram a acreditar naquele dia. Pois a peça de xadrez, o peão, bateu bem no rosto do meu tio, quando simplesmente saiu do tabuleiro sozinho, enquanto jogávamos. E quando os meus tios foram dormir à noite no quarto da minha irmã, eles contam que acordaram com um cheiro de fumaça. E quando olharam, o quarto estava em chamas. Eles saíram correndo e acordaram a minha mãe, e assim pegando as garrafas de água da geladeira para jogar no fogo. Segundo eles, o fogo estava bem alto e já consumia o guarda-roupa e as cortinas. A minha mãe, muito apavorada, levantou rapidamente e foi até o quarto. Mas quando chegou lá, não havia nem sinal de incêndio. Tudo estava na mais perfeita harmonia. Isso tudo aconteceu em apenas 2 meses que estávamos naquele apartamento. E nós ficamos naquele lugar até o final do ano. E logo que o meu pai voltou dos Estados Unidos, ele também pôde presenciar esses eventos sobrenaturais que aconteciam no lugar. Então a minha irmã, a minha mãe, os meus tios e eu contamos a ele tudo o que vinha ocorrendo. Ele acreditou e achou melhor vendermos o apartamento. E 5 dias depois, nos mudamos para outro lugar. Hoje, ainda continuamos morando no Rio de Janeiro. E vivemos em outro apartamento. Porém, não tem nenhum tipo de assombração ou coisa parecida. E espero que assim continue. Boa noite. Minha vizinha suicida veio do inferno. É até natural para mim o que vou relatar, pois na minha vida sempre estive cercada de situações que poucos ou quase ninguém pode explicar. Bom, o fato de ter algumas visões e sentimentos um tanto anormal para a maioria me fez ter um certo medo de relatar coisas que já vivenciei. Algumas delas parecem surreal. Mas eu bem sei como dolorido e interessante é saber que se pode viver as suas próprias experiências sem ter que comprar uma ideia ou aceitar uma já pré-moldada por interesses de terceiros. Não tem muito tempo que tudo aconteceu. Eu estava em meu apartamento e tinha recebido a visita de alguns parentes. Estava tudo bem quando eu comecei a ouvir gritos. Era assustador e ao mesmo tempo eu percebi que somente eu estava ouvindo aqueles gritos abafados e ao longe. Eu saí no corredor e os gritos aumentavam
Então eu percebi que a voz que eu ouvia era da minha vizinha, que morava em frente à minha porta. Corri e pedi ajuda para abrir a porta, mas as pessoas não acreditavam que ela estivesse em casa, pois ninguém ouviu nada, somente eu. Bem, eu voltei para casa e não ouvi mais nada. Quando anoiteceu, por volta de 11 horas da noite, eu não consegui dormir, pois os gritos voltaram e muito mais forte. Então eu não tive dúvida. Fui até a porta e tentei abrir, mas estava fechada, com a chave. Então eu fiz que o meu primo arrombasse a porta. E o que eu vi foi uma das cenas mais chocantes que já pude ver em toda a minha vida. Ela estava pendurada no teto, enforcada com um lençol. Mas não para por aí. O que eu vi não foi só isso. Ao lado do corpo dela estava o espírito preso em um buraco no chão. E ela gritava desse buraco. Ela nem afundava e nem saía do buraco. Era algo muito estranho. Parecia uma poça de petróleo. Fiquei pasma vendo aquela cena que nunca vou me esquecer. Um corpo com o seu espírito sofrendo ao lado. Algo muito triste. Bom, chamamos a polícia e os familiares logo chegaram. Foi muito doloroso para a família. Os motivos do suicídio eu não sei, mas os legistas informaram que ela estava morta há quase 2 dias. Boa noite. Esse relato aconteceu com meu avô. A história se passa na cidade de Araras, no ano de 1949. Meu avô era agricultor e morava em um sítio. Algumas vezes, ele e o seu irmão mais jovem e um vizinho, que chamarei aqui de João, saíam durante a noite para jogar baralho na casa de amigos, que moravam um tanto longe deles. O meu avô e o meu tio tinham por volta de 30 anos e o João era uns 10 anos mais velho. Certa noite, eles estavam voltando de um desses carteados. Já se passavam da meia-noite. Ele e o João carregavam lampiões para iluminar o caminho. Eles iam seguindo por uma estradinha de terra, quando ouviram passos atrás deles. Eles se viraram e começaram a procurar com os lampiões. De repente, eles avistaram um menino, aparentando ter uns 6 ou 7 anos de idade, olhando para eles. Logo, eles pensaram que o garoto estava perdido e perguntaram-lhe onde ele morava. O garoto apontou para um lado e respondeu: "Eu moro ali, numa casinha." Meu avô conta que eles não viam a casinha por causa da escuridão, mas decidiram ajudar a criança. E o João disse: "Eu levo o moleque. Vão indo na frente, que depois eu alcanço vocês." Então, o meu avô e o meu tio continuaram andando. E depois de caminhar um bocado de tempo, eles perceberam que o João não aparecia e decidiram voltar, pensando que o amigo talvez havia se perdido. Os dois retornaram um pouco e quando viram João correndo em direção a eles, apavorado. Vamos embora! Vamos sair daqui rápido!" João passou por eles correndo feito louco, assombrado. O meu avô e o meu tio foram atrás dele, mas só conseguiram alcançá-lo quando ele chegou em sua casa. Eles lhe perguntaram o que tinha acontecido, mas o amigo só dizia, quase chorando: "Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês me deixaram ir lá?" Depois, ele apenas pediu para que os amigos fossem embora e entrou na casa. O meu avô e o meu tio ficaram preocupados, pois sabia que o velho amigo era um homem valente, acostumado a andar durante a madrugada. Eles decidiram ir embora e voltar no dia seguinte, quando João estivesse mais calmo.
No outro dia, o meu avô foi conversar com ele, que já não estava tão nervoso, mas se mostrava triste e muito preocupado. E por mais que o meu avô perguntasse, o homem se recusava a falar sobre o assunto. Meu avô, o meu tio e mais um irmão resolveram voltar ao local que encontraram o menino, mas não viram uma casa sequer nas redondezas. Também não viram tal garoto e não conseguiram achar ninguém que o tivesse visto. João nunca contou a ninguém o que viu naquela noite, e menos de uma semana depois, o João estava morto. Todos ali sabiam que a morte misteriosa de João tinha alguma relação com o que ele presenciou naquela noite. No velório do seu João apareceu uma senhora misteriosa. Ninguém nunca tinha visto aquela velhinha por aquelas redondezas. Ela chamou o meu avô e os meus tios e disse que sabia o que o João tinha visto naquela noite. Ela contou que aquela criança que o João viu não era desse mundo, e sim o próprio diabo. E ele, ainda na forma de menino, disse a seu João que em uma das suas mãos tinha a vida dele, e que na outra mão tinha a vida de sua família, e pediu para que o seu João fizesse uma escolha. E depois, aquele garotinho mostrou a sua verdadeira forma para o seu João, e disse exatamente o dia da morte dele. O seu João saiu dali correndo, e foi quando encontrou o meu tio e o meu avô. O seu João morreu exatamente no dia em que lhe foi dito. Todos ali no velório que escutaram a história da senhora não deram muita importância na hora, pois estavam todos abalados com a morte repentina do seu João. Mas um outro fato estranho é que depois disso é que a tal senhora nunca mais foi vista naquela cidade. Perturbações do além estão em toda parte provocando fenômenos estranhos que muitas vezes são desprezados por muitos. Porém, nunca devem ser ignorados por mais fantásticos que aparentem ser. Olá, o meu nome é Aline. Eu sou de Boa Vista, Roraima. Eu sempre me interessei muito por histórias de fantasmas, espíritos, almas penadas, essas coisas. Tenho muito medo e acho que não sou aquela pessoa que vai sempre ver ou ouvir alguma coisa estranha ou inexplicável. Eu digo isso porque, comigo, só aconteceu uma coisa que me deixou com muito medo. E uma outra que até hoje eu não sei dizer o que aconteceu. Bem, vamos à história. Há mais ou menos 2 anos, eu morava numa casa no bairro Pricumã. Hoje, eu moro num condomínio com o meu namorado. Eram somente a minha mãe, a minha irmã e eu. E nos primeiros meses, eu acho que quase 1 ano, eu nunca vi ou ouvi nada na casa e nem no meu quarto. Eu durmo sozinha, pois cada um tem o seu quarto. A casa tem 4 quartos, e os 2 primeiros que ficam de frente um para o outro, e o da minha mãe e o da minha irmã. O quarto do lado da minha mãe é muito pequeno e só serve para guardar as nossas coisas, as minhas principalmente. E finalmente, do lado desse quarto fica o meu, que já é de frente para a cozinha. A casa não tem quintal. Bom, uma noite quando eu fui dormir, assim que eu apaguei a luz e me deitei na cama, quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo o que parece ser uma menina de uns 8 ou 10 anos. Ela estava parada, olhando para mim. Ela tinha os cabelos compridos até a cintura. E quem disse que eu consegui ficar deitada? Nessa mesma hora eu levantei e acendi a luz. E graças a Deus não tinha mais nada no meu quarto.
E depois deste acontecimento, eu ainda tentei dormir naquele quarto com a luz apagada umas 3 vezes. Mas sempre que eu tentava, eu via a menina e não conseguia sequer fechar os olhos. Uma vez, quando eu dormi, eu tive um pesadelo. Acordei e levantei no pulo e abri a porta do quarto, assustando a minha mãe. Bem, foi tão rápido que eu nem sei como eu fiz. E a partir desse dia, eu nunca mais quis dormir lá. Então, eu passei a dormir com a minha mãe. Naquela época, eu namorava um rapaz que estudava junto comigo. Ele dormia lá em casa 3 vezes por semana. O meu ex sempre dizia que podia ver e ouvir os mortos desde que era criança. Ele já me contou muitas histórias do que já aconteceu com ele, mas isso não vem ao caso agora, até porque eu não gosto muito de falar sobre ele. E desde que terminamos, eu não quero ver nem pintado de ouro. O que quero dizer é que uma vez, quando ele estava dormindo lá em casa, somente ele ia para lá, e eu dormia no meu quarto com ele. Naquela noite nós tivemos uma briga e ele foi para a cozinha e ficou deitado no chão. Eu fiquei no quarto um bom tempo, até que fui para lá. E depois que fizemos as pazes, ele disse que enquanto estava deitado, ele sentiu uma mão passar na sua cabeça. Primeiro, ele pensou que fosse eu, e depois percebeu que não. E ele simplesmente ficou deitado até que aquela coisa fosse embora. E ele ficou ali sem olhar para cima para ver o que era. Eu fui até a porta da cozinha que dá para a garagem e parecia que eu estava ouvindo uma mulher chorar. Eu falei para ele e ele disse que realmente tinha uma mulher chorando ali. Na hora, eu não sabia se era verdade ou se ele queria me assustar. Mas, de todo modo, eu não fiquei com medo. Bem, porque ele estava lá, é claro. E numa outra noite, quando estávamos deitados no chão, no mesmo colchão, e ele disse que sentiu uma mão passar nas suas costas. Eu pedi para ele fazer em mim o que a mão tinha feito nele. E quando ele fez, eu fiquei toda arrepiada. Bem, não foi uma sensação boa de jeito nenhum. Fora essas coisas, eu nunca mais vi ou ouvi nada enquanto estive sozinha no meu quarto, pois apesar de ficar à noite no quarto, eu nunca mais dormi lá sozinha. Há cerca de 6 meses, eu me mudei para um condomínio no bairro Asa Branca. Dormi lá sozinha apenas 1 semana e meia, eu acho, pois logo depois eu comecei a namorar o amigo de trabalho da minha mãe. E desde o dia em que começamos a namorar que ele dorme lá em casa. Até que decidiu levar suas coisas para lá, pois antes ele morava em um condomínio sozinho perto de onde moramos. E nesse condomínio eu nunca vi ou ouvi nada. Mas, um certo dia, aconteceu uma coisa que me intriga até hoje. Bem, eu amo todinho, aqueles achocolatados. Pois é. Um dia, eu falei para o meu namorado que os todinhos não estavam mais ficando gelados, como de costume. Ele disse que ia colocar na bacia que fica abaixo do congelador. Se passaram 1 ou 2 dias e me lembrei dos todinhos e logo falei para ele: bem, eu vou tomar um todinho bem gelado. E quando abri a geladeira e puxei a bacia, cadê o todinho? Eu procurei e nada. Pensei que o meu namorado não tinha posto eles lá. E passados alguns dias, eu fiz um lanche para nós e fui pegar um todinho para me acompanhar no sanduíche, que eu fiz para nós dois. E quando tomei o todinho, eu vi que ele não estava gelado. Me lembrei de dizer isso novamente para o meu namorado.
até que dei um pouco para ele provar. Ele disse que é só colocar na bacia abaixo do congelador. Aí eu me lembrei do todinho que eu pensei que estivesse na bacia e perguntei a ele. E a sua resposta foi que procurou pelo todinho e não encontrou. Foi o que ele me disse. Bem, aonde estava o todinho? Eu perguntei para minha mãe, que tinha limpado a geladeira. E ela não tinha visto o todinho dentro da bacia. E ela disse que não. E depois ela falou que limpou a geladeira e deve ter colocado ele em outro lugar. Que no caso é onde ele sempre fica. Bem, então eu a perguntei se ela viu o todinho. E ela disse que não havia nenhum todinho dentro da bacia. Foi aí que o meu namorado, que estava escutando a conversa, disse que ele tinha colocado o todinho depois que a minha mãe limpou a geladeira. E a minha mãe falou: "Isso foi vocês que tomaram e não se lembram. Ou então, isso foi ele. O seu namorado que tomou e não se lembra." Essa última frase ela disse quando eu comentei a primeira vez do sumiço do todinho. E antes dela ir embora, eu falei: eu acho que foi um fantasma que desapareceu com o todinho." Então, a minha mãe falou: "Olha, fantasmas não bebem. O que ele iria fazer com esse todinho?" Eu disse que os fantasmas gostam de sumir com as coisas dos outros. Depois desse fato, o meu namorado me proibiu de escutar histórias de terror na internet, principalmente nesse canal. E ele disse que é isso que está me impressionando. Bem, eu apenas ri. Até hoje, aquele todinho não apareceu. E eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Será que foi um fantasma? Será que o meu namorado tomou e não se lembra? Ou eu tomei e não me lembro? Bem, eu só tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse tomado, eu me lembraria, porque o todinho estaria bem gelado e os últimos que eu tomei estavam apenas frios e não gelado. Obrigado por ler a minha história e desejo a todos vocês uma boa noite. Saudações, companheiros admiradores desse canal. Eu gostaria de compartilhar uma intrigante história com vocês. Isso pode parecer estranho ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que uma entidade feminina tem se comunicado comigo das terras além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Permita-me explicar. Apenas alguns seletos dos meus amigos, e poucos, eles sabem sobre isso. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada há alguns tempos atrás. Perda de sono e apetite eram uma das coisas normais para mim. Grandes olheiras estampadas no meu rosto. Eu tinha explosões nervosas sem motivo aparente, o que tornou o convívio comigo bem difícil. E apenas de ser um homem bem jovem ainda, pois eu não tenho mais do que 20 anos, eu aparentava ser bem mais velho. Eu acabei me isolando das pessoas e tinha certos sentimentos suicidas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar amor seria se algum fantasma viesse até mim. Eu até perguntei para algumas pessoas se achavam que isso seria possível. E claro, eu encontrei muitos olhares confusos e o ocasional e sarcástico. Isso é bem claro. E apesar do meu estado, eu consegui ignorar o pessimismo e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado. E acredite, meu caro, eu fui. Eu estava dormindo, sonhando,
um sonho lúcido. Para aqueles que não saibam o que é um sonho lúcido, bem, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde, sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá adiante. Eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. E eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu essa mulher. Ela era alta e esguia e aparentava estar seriamente desnutrida. Tinha longos e embaraçados cabelos negros e uma pele muito pálida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto dela. Estava todo pintado, como se ela fosse um palhaço de circo, mas um palhaço com uma cara um tanto malvada. Ela tinha triângulos negros pintados sobre os olhos, e as sobrancelhas foram pintadas para parecer que chegavam até a lateral da cabeça, um pouco acima das orelhas. Elas também se juntavam em cima do nariz e descia fazendo um risco negro até o lábio superior. Os lábios dela eram negros também, e a maquiagem subia pelo canto da boca e se torcia até chegar abaixo do triângulo nos olhos. Eu não fiquei com medo dela. Na verdade, eu senti um certo conforto. O seu rosto era assustador, mas os seus olhos eram bondosos. Ela estendeu a mão e eu a segurei, e ela me ajudou a levantar. Ela nunca disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos, e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela, e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E então eu acordei aliviado. Desde então, ela tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move coisas, guiou a minha mão da primeira vez que eu a desenhei, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me segurar quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente, ela também gosta da minha companhia e parece que ela me escolheu por eu saber o que era a dor também. E porque eu sabia o que era estar só. E ela precisava de alguém para ouvir a sua história. Ela pediu para que eu contasse aos outros. Então, é o que eu vou fazer. A razão pela qual ela usa maquiagem de palhaço é por causa de um amigo que ela teve. Ele tinha sérias cicatrizes emocionais envolvendo o circo, e depois de um tempo e mais alguns traumas, ele acabou ficando louco. Ele acabou se virando contra a minha companheira e cravou no seu rosto a imagem distorcida de um palhaço. Então ele trancou ela amarrada em um quarto e tirou a própria vida. A minha companheira, ela foi esquecida e morreu de fome e de sede, e nunca acharam o corpo dela. Esse era o motivo da sua aparência desnutrida. Agora, ela usa maquiagem para esconder as cicatrizes que tem no seu rosto. Ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos menos isolados agora, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a ajuda e os conselhos dela. Obrigado a todos pela sua paciência e obrigado por ouvir a minha história. Boa noite.
Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, e ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela, e tinha abandonado ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos. Ela não tinha ninguém para ajudar ela, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias sem nada de estranho ter acontecido. E na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto, com um símbolo cravado na testa. Ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido e não dava para ver os olhos, nariz ou boca. E somente dava para ver o símbolo na testa e o contorno do rosto. Ele estava lá em pé, parado, e então começou a levantar o braço apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada e só conseguia mexer os olhos. Então, o espírito começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, indo na direção da porta, e o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levar ela para a escada, e ela estava tão assustada que ela sentiu que se ele conseguisse arrastar ela até o andar de baixo, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha dela, que é a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer, e então ela desabou no chão. Ela se levantou, saiu correndo para o quarto da filha dela, bateu a porta e a trancou. Aquele homem, espírito, não foi atrás dela. Então ela deitou junto da minha irmã e ficou abraçada com ela até ela dormir. E na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas então ela viu que estava no quarto da filha dela. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que ela ia às vezes, onde pediu para um padre abençoar elas. E claro que ela não contou o que ela tinha visto para o padre. Ou senão, ele ia achar que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com a minha mãe. Boa noite. Olá, o meu nome é Kleber. Tenho um relato bastante estranho em minha família e um tanto perturbador. Há alguns anos, comentei com um amigo essa história e ele enviou o conteúdo para o canal. Bem, acontece que só depois de muitos anos do ocorrido foi que eu vim a descobrir o que de fato ocorreu. E contar essa história é meio que uma forma de superar tudo. E tudo o que contarei aqui é 100% real. Tenho 22 anos.
E este fato é um grande trauma que sofri na minha vida. Na época do acontecimento, eu tinha apenas 8 anos. E na nossa casa morávamos eu, os meus pais e a minha irmã mais velha. A minha irmã sempre foi um pouco perturbada. Ela via coisas em casa e falava aparentemente sozinha. Mas nada disso se comparava com os pesadelos que ela tinha à noite. Quase sempre éramos acordados com gritos aterradores na madrugada, seguidos de baques no chão, como se algo bem pesado fosse atirado repetidas vezes no chão. Haviam vezes que, juro por Deus, que as paredes chegavam a tremer. O meu quarto era ao lado do dela, e a sensação de medo que eu sentia quando aquilo ocorria, não havia nada pior. Meu pai saía correndo para ver o que era, mas quando chegava no quarto dela, a minha irmã já dormia tranquilamente. E isso ocorria umas 2 ou até 3 vezes na semana. Na manhã seguinte, ninguém falava sobre o ocorrido, mas todos sabiam que havia sim algo de estranho com ela. E foi numa noite de setembro, não lembro exatamente qual, mas a semana havia sido tranquila. E pela primeira vez em dias, ela não tinha acordado gritando. Mas sabem o que dizem, né? Quando se tem um tempo de calmaria antes de uma grande tempestade. Lembro desta noite nitidamente. Todos dormiam, e por algum motivo eu não conseguia. Fiquei horas olhando para o teto, esperando o sono chegar. E foi quando eu escutei uma voz grossa sussurrando bem baixinho: "Ei, vem cá!" Na hora, o meu corpo gelou. Prendi a respiração porque habitualmente já esperava que ela fosse gritar. Mas não aconteceu nada. Ao invés disso, aquele silêncio opressor na casa. Decidi olhar em direção à porta do meu quarto. E foi quando o vi pela primeira vez. Ele era alto. Um alto que não era normal. Usava uma roupa bem sortuna, paletó e gravata, essas coisas todas. Mas foram 2 coisas que me chamaram a atenção. Ele usava cartola e tinha uma postura tão curvada que parecia que andava de cócoras, como se a sua coluna não suportasse o peso do seu corpo, e o forçando a se apoiar nas pernas. Nunca me esqueci desta cena. Foi a coisa mais aterradora que eu vi na minha vida até então. Aquela coisa riu pra mim, e eu sabia que aquele homem era a morte. Ou ao menos o conceito que uma criança de 8 anos pode entender da própria morte. Mas eu sabia lá no fundo que ele era algo muito ruim e que queria a minha irmã. No momento que ele saiu do meu campo de visão, a minha irmã deu um grito tão aterrador que acho que a vizinhança toda acordou. O meu pai foi até lá e ela continuava gritando, e foram longos minutos para acalmá-la. Disse à minha mãe que ele tentou lambê-la embaixo. Foi exatamente o que ela disse. 2 dias depois, a minha avó veio para a nossa casa e disse que sabia como ajudar. A minha mãe já estava histérica com a situação toda. E eu estava escondido, pois ninguém me deixava participar das coisas. Mas ouvi que iam levar a minha irmã para uma senhora que comandava um terreiro. A minha irmã
poderia receber ajuda para se livrar do que parecia ser um espírito obsessor. Claro que não entendi nada, mas a minha curiosidade chegou a 1000. Fomos de carro até este local que era bem afastado do centro da cidade. Só tinha árvores por onde quer que eu olhasse. O meu pai ficou comigo no carro. Óbvio que não me deixaram ir. Foram então a minha irmã, mãe e a avó para o que parecia ser um campinho de futebol em chão batido. Tinha casas ao redor deste campo e no meio dele uma grande fogueira estava acesa. Havia também muita gente vestida de branco, muita gente mesmo. E todos cantavam e dançavam umas músicas com uns batuques estranhos. E esta festa demorou e acabei dormindo. Acordei com um grito espetacular. Não era algo que parecia ser humano. Era metálico e rasgante. Olhei desesperado ao redor e o meu pai havia sumido. O grito ficava cada vez mais alto. Era um grito de súplica. E parecia vindo de um cachorro bem grande. Comecei a chorar. E saí do carro me tremendo de medo. E me escondi atrás de uma árvore perto deste campinho. Estavam todos ao redor da fogueira em uma espécie de meia-lua. Vi os meus pais e a minha avó entre eles. Na hora, já ia correndo na direção deles. Mas quando olhei para a esquerda, vi a coisa que estava gritando. Era um bode. Ele estava amarrado numa das árvores, com as patas arreganhadas em todas as direções. E embaixo dele estava a minha irmã, deitada num colchão, desacordada. Alguém vestido de branco veio com um facão enorme em direção do bode e enfiou a lâmina fundo na barriga dele. E foi aí que o grito atingiu o ápice. Pensei que eu ia ficar surdo, pois matar um bode é muito agonizante. E o pior foi ver o jorro vermelho que brotava da barriga do bode cair todo em cima da minha irmã, banhando ela toda. Uma velha se aproximou e se ajoelhou ao lado da minha irmã. O bode já não gritava mais. Então ela começou a entoar algumas palavras do tipo: "Venha a mim, meu pai. Precisamos de suas verdades." Aqui eu não posso dizer ao certo o que disseram, porque não prestei muita atenção, pois só queria chegar para perto do meu pai. Então a velha começou a falar diferente. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. A velha disse exatamente isso. Ela tem o corpo aberto, a coitada. Vai sofrer muito na vida. Coisas vão atingir ela. E o máximo que vocês podem fazer é ajudar ela a entender. Minha avó perguntou: "Ela está possuída? O que é isso que fica perseguindo ela de noite?" A velha ficou parada, olhando a minha irmã deitada, e de súbito disse que o problema não é ela, pois não via nada nela a não ser reflexos. E de repente ela parou de falar o que estava falando e se levantou, olhando ao redor. E aqui a minha memória falha um pouco, pois comecei a ficar sem ar e cansado. Parecia que o meu corpo estava sendo esmagado de cima para baixo.
olhei novamente para a velha e ela dizia para todo mundo lá algo como: "A coisa está aqui entre nós. Ele se atreveu a sujar o nosso piso com a sua alma imunda." Foi quando ela olhou diretamente para mim e de repente todos de branco olhavam para mim também. Meus pais e minha avó, todos parados com aquela expressão estúpida de medo, estavam olhando para mim. Lembro que a minha mãe colocou a mão na boca para abafar um grito quando ela me olhou. Eu não estava entendendo nada e não sabia por que todo mundo olhava para mim daquele jeito. Eu queria chorar, queria gritar e queria sair dali. Porém, eu não conseguia fazer nada. Sentia a presença cada vez mais em cima de mim, me dominando. E foi quando o mundo foi ficando escuro. E só lembro da velha vindo em minha direção antes de desmaiar completamente. E depois de tantos anos do ocorrido, eu me considero agnóstico. Mas sei que o que vivi naquela noite nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Sei que coisas inexplicáveis acontecem com as pessoas o tempo todo. Mas viver isso é outro nível. Não desejo o terror que passei os anos seguintes, nem ao meu pior inimigo. Caso vocês não entenderam, a minha irmã não estava possuída. Ela era apenas mais inclinada a este mundo oculto, assim como eu também sou. O problema o tempo todo era eu. Era eu que estava possuído. E descobriram em sessões que fiz depois neste mesmo local. A figura de paletó e gravata estava tentando entrar dentro de mim. Descobri também que o seu nome se chamava Maca, ou Macá, e que o seu objetivo não era apenas entrar dentro do meu corpo, e sim também matar toda a minha família. A velha que mencionei se chamava Isadora, e ela me revelou tudo isso alguns meses atrás. Motivo esse que resolvi contar o final dessa história só agora. Ela dizia que aquela coisa disse nas sessões que ele gostaria de violar a minha irmã e depois esfoliar a pele dela. A velha disse que aquela coisa era o puro mal e que é muito difícil um ser desses passar para este plano. Porém, ele faz muitos estragos na tentativa. Ela me disse que conhece outras histórias parecidas que não acabaram tão bem quanto a minha e a da minha família. Enfim, não vou detalhar muito para o relato não ficar gigante. E obviamente eu não me lembro dessas sessões. E não sei o que fizeram para tirar aquilo de mim. A velha também não quis contar essa parte. O que posso dizer com certeza é que não tenho visto mais coisas. E a minha irmã é da religião espírita. E hoje em dia ela parece saber controlar as coisas que ela vê e sente. E eu fico agradecido em não fazer parte deste mundo. Pois eu não quero e nem pretendo. Pois eu entendo o terror que vivi com isso durante anos. Boa noite.